Good evening, everybody! Good evening, good afternoon, good morning, não importa a hora que você vá ver este vídeo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês de forma simples e definitiva. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar como entender filmes, séries e músicas em inglês. Ah, meu Deus! E agora você fala, agora sim, teacher! Você botou o dedo na ferida, é isso que eu queria saber. Como que eu faço para entender séries, filmes e músicas em inglês? Então, eu tenho certeza absoluta que você quer conseguir entender filmes e séries em inglês sem ter que ficar recorrendo ali às legendas e que você quer ouvir uma música em inglês sem ter e conseguir entender, né, o que está sendo dito. E por isso você está aqui hoje. Então é o seguinte, no decorrer dessa live, né, de hoje, eu vou te mostrar algumas maneiras para fazer com que você alcance o seu objetivo de forma mais natural, mais leve, e para fazer com que esse seu objetivo fique mais palpável para você, tá bom? Então, vamos lá. Mas antes de tudo, né, eu preciso te dizer uma coisa, que é extremamente importante para que você consiga tirar melhor proveito do que eu vou te mostrar hoje. Primeiramente, eu quero compartilhar com você o fato de que para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que repetir essa coisa muitas vezes. E não adianta você virar os olhinhos assim e falar, ai, isso é muito chato, né? Não adianta você fazer isso porque foi dessa maneira que você aprendeu português. E, sinceramente, você deve ter achado uma bênção, né? Você deve ter dado graças a Deus pela sua mãe ter ficado repetindo as coisas para você até você entender. E assim, gente, existem muitos estudos que dizem até o número de vezes, né? Quantas vezes a gente precisa ouvir uma palavra ou uma expressão para conseguir aprender essa palavra e para conseguir usar essa palavra ou essa expressão. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Aqui é um estudo exatamente que fala exatamente sobre isso que eu estou dizendo para vocês. Olha só, vou ler ali, né? Em um estudo conduzido em 1965 em Educação e Psicologia, David Ausubel e Mohamed Youssef foram categóricos em dizer que um estudante precisaria ser exposto a uma palavra 17 vezes antes de aprendê-la e passar a usá-la, tá? Olha só, 17 vezes eles disseram que é o número de vezes que uma pessoa precisa escutar uma palavra ou estar em contato com uma palavra antes de conseguir aprender e usar essa palavra. Outras pesquisas apontam para uma média que varia entre 15 e 20 vezes, tá? Mas existe aí no mundo a Catherine Snow, que é uma professora de educação na prestigiada Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que pondera que existem diferentes condições de aprendizado e que, às vezes, basta ouvir uma palavra uma única vez para conseguir aprender essa palavra. Bom, aí eu vou dizer aqui, ó, entre as aspinhas, o que a Catherine Snow disse. Você pode apontar para algo e dizer a palavra. Com isso, as crianças podem aprender, se lembrar dela e passar a usá-la a partir desse momento. Mas há muitas palavras cujo significado não dá para personificar em um objeto ou imagem. Fecha aspas, tá? Observa aí, então, a especialista que é a Catherine Snow. A Snow diz ainda que há muitos aspectos sobre as palavras para se aprender. Não apenas as pronúncias ou o que significam, mas também o contexto adequado para usá-las. Gente, a gente não, as palavras elas não vêm só soltas, né, no mundo. A gente tem que saber, além de fazer a pronúncia, o contexto que a gente vai usar essas palavras ou essas expressões. Assim, explica a professora, né, a Catherine Snow, algumas exigem mais repetições que outras, né? Ou seja, algumas palavras exigem que a gente repita essas palavras mais vezes. Ela afirma que a estimativa de 15 a 20 vezes serve como uma média entre o aprendizado das palavras mais fáceis e as mais difíceis. Ou seja, aquelas com significado simples e as mais complexas. Tudo bem? Deu para entender, então, que realmente a gente tem que repetir algumas coisas muitas vezes para a gente conseguir aprender, né?
como as palavras, as expressões e como usar as expressões dentro dos contextos, isso é muito importante que você tenha em mente que a gente não tem coisas que a gente aprende imediatamente, mas que a maioria das coisas, ou a maioria das palavras, a maioria das frases, expressões, a gente tem que repetir, senão a gente não vai lembrar, tá? Bom, é o seguinte. Vocês viram ali, né, que eu coloquei a fonte ali, né, de onde eu tirei aqui, que foi da BBC, né? Aqui, tá ali o site, se vocês quiserem conferir depois, eu posso deixar aqui, né, na descrição do vídeo para vocês verem a reportagem completa, tá? Bom, a gente tem que ter em mente que, na maioria das vezes, a gente vai ter que repetir as coisas para a gente aprender. E isso é parte natural do processo de aprendizagem. E não tem nada de chato nisso. Chato é ficar repetindo algumas palavras ou frases aleatórias que você anotou, porque você viu em algum lugar e que você não usa nunca para nada essas frases ou essas palavras na sua vida. Gente, a pior coisa que você pode fazer, que vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem, é ficar anotando coisa aleatória que você não vai usar para nada. Inglês precisa fazer parte do seu dia a dia, de uma maneira que faça sentido para você, ou você nunca vai chegar a falar inglês de forma simples e definitiva. Escuta o que eu estou falando. Bom, então, o quanto antes você se conscientizar de que a repetição é uma ferramenta poderosa e que vai ajudar a gente a aprender a dominar as habilidades, o conteúdo ou qualquer outra coisa que a gente deseja memorizar, melhor para você, tá? Então, quanto antes você aceita que dói menos, né? Que você vai ter que repetir muitas vezes as mesmas coisas, melhor para você, tá? Porque aí você corta, né, um longo caminho que é você ficar lutando contra uma coisa que você acha que não vai fazer sentido, mas que vai te ajudar muito. Ai, Carla, mas por que que tem que ser assim? Nossa Senhora! E eu já te respondo. O nosso cérebro, ele registra todas as nossas memórias e o aprendizado por meio de sinapses neurais. Vocês já ouviram falar, né? São as conexões que se fazem entre os neurônios. Já ouviram falar de sinapse, né? Bom, o que acontece é, essa conexão inicial, ela é frágil. A gente precisa fortalecer essa conexão para ter aquela memória e aquele aprendizado impregnado lá na nossa mente. Assim, tá. Então, eu tenho que fortalecer a sinapse ali, né? Como é que eu faço isso? Bom, vou te falar uma coisa miraculosa. Por meio da repetição. Você não esperava por essa, né? É a repetição que fortalece essas conexões neurais. Uhum. O que elas fazem? O que essas conexões neurais fazem, né? Elas geram o fortalecimento dessas conexões neurais, elas geram a nossa memória de longo prazo e, consequentemente, o aprendizado. Viu só como é importante repetir? Eu sei que a gente adora novas experiências, é a emoção que vem junto com elas, assim, tipo, né? Adrenalina, da hora, né? E que quando a gente tem que repetir algumas tarefas, muitas vezes a gente prefere fazer outra coisa, né? Uma coisa que a gente acha que é mais legal, né? Bom, para aliviar aí o tédio das tarefas repetitivas, você tem que tentar limitar o tempo gasto com essas tarefas que são repetitivas, tá? É melhor você praticar algo em curta duração de tempo, mas consistentemente, né? Para que você consiga chegar no seu objetivo. Gente, a palavra-chave aqui é consistência. Não tem que ser chato, não tem que ser maçante. Você tem que praticar, às vezes, a mesma coisa em curto espaço de tempo, mas consistentemente, tá? Bom, você já parou para pensar? Reflete comigo. Quantas vezes o Cristiano Ronaldo, ele repetiu uma cobrança de falta durante lá os treinos do time dele? Já parou para pensar nisso? E aí você olha ele batendo falta e fala assim, nossa, esse cara é bom, né? Pode até parecer natural, a coisa mais natural do mundo bater uma falta do jeito que ele bate. Gente, mas eu posso te garantir que ele só chegou nesse nível técnico por ter repetido várias ou milhares de vezes a mesma cobrança. E eu não tô brincando. Você deve saber disso. Você que gosta de futebol ou qualquer outro tipo de esporte, gente,
o tanto de vezes que uma jogada é repetida, você não tem noção. Mas, bom, se você gosta de esporte, você tem noção. A repetição, gente, é a mãe do aprendizado. Põe isso na sua cabeça de uma vez por todas, tá? Aí é o seguinte, e você ainda deve estar achando, né, que esse papo de repetição aí é um saco, tipo assim, ai, nossa senhora. Eu sei, mas se a gente conseguir usar coisas muito interessantes para você, como assim, um filme que você gosta muito, ou uma série que você gosta de maratonar, ou aquela música do seu artista favorito aí, né, para começar a tornar o ato de repetir mais leve e mais gostoso. Se a gente usar uma dessas coisas para que você consiga repetir isso assim de forma mais prazerosa, você pode até achar que o que eu vou dizer é esquisito, mas eu falo por experiência própria e experiência de mais de 20 anos dando aula de inglês. Afinal de contas, eu aprendi inglês sozinha, repetindo minhas músicas favoritas em inglês. Não tô brincando, né? Você já deve ter ouvido a minha história. Se não ouviu, vai lá ver que tem um vídeo só contando a minha história, tá? Então, o que você vai fazer? Escolha um filme que você adora e que você já tenha assistido mais de uma vez. E aí, entra no seu modo estudo, quando você for fazer isso, tá? Ai, Carla, mas o que é esse negócio aí de modo estudo? Bom, eu vou te dizer o que não é o modo estudo, que é o que eu tenho certeza que você está fazendo. O modo estudo não é sentar no sofá com a sua pipoca e ficar lá assistindo um filme, né? Mais uma vez com as legendas em português. Isso não é modo estudo, tá? Você vai precisar se concentrar um pouquinho mais do que isso aí, né? Para conseguir extrair bons resultados do que você vai fazer. Então, escolhido o seu filme aí, pega o seu caderninho de nota, um lápis ou uma caneta, o que você preferir, tá? Não precisa ser esse, né? Alguma coisa. Tem que ser uma caneta, tem que ser. Não. O que você preferir, e aí você começa a assistir esse seu filme favorito, né? Com legendas em inglês. Gente, se você já assistiu esse filme antes, você não precisa se preocupar. Ai, eu não vou entender o filme, ai, eu vou perder aquela cena. Gente, você já viu esse filme, você já conhece a história, você não precisa se preocupar, porque você vai entender o filme, porque você já está vendo ele pela segunda, terceira, quarta, bilionésima vez, né? Então, fica tranquilo, porque a história você já sabe. Aí, o que você vai fazer? Você vai procura anotar palavras ou frases que você sabe que você vai usar no seu dia a dia. E não umas frases nada a ver do tipo, o dióxido de carbono em contato com o ar. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí não vai fazer sentido na sua vida prática, né? A não ser que você esteja lá fazendo uma faculdade de química. Então, tenta anotar coisas que se encaixam na sua rotina, no seu dia a dia, frases ou palavras que você sabe que você vai usar. Bom, e tenta não ficar anotando tudo que você acha legal. Tipo, nossa senhora, uma frase, duas, três, 500 frases. Não. Não anota tudo que você achou legal. Escolhe algumas frases, tá? Para você não ficar com aquela obesidade de informação. Então, assim, existe obesidade de informação? Sim. Você já ouviu falar sobre isso? Não? Então, eu peguei a definição aqui para você de obesidade de informação na internet no dicionário. Presta atenção. Ó. A definição que eu achei foi: a obesidade da informação está se referindo à quantidade de dados que invade a nossa vida diária por meio de todos os canais possíveis e disponíveis, mídias diversas, internet, etc., sendo que a esmagadora maioria dessas informações é desnecessária para a nossa vida e para nossas decisões. Entendeu o que é obesidade de informação? É aquele monte de informação inútil que você fica guardando aí no seu HD? Então, não me vem com essa de querer anotar tudo quanto é frase que você viu nesse filme ou nessa série aí que você está vendo. Pelo amor de Deus, escolhe só as frases que vão fazer sentido no seu dia a dia, que você vai usar. E as palavras que você já sabe que você quer usar no seu dia a dia, que vão fazer sentido na sua vida, tá? Evita ficar tomando nota de absolutamente tudo legal que você ouviu. Pelo amor de Deus, anota só o que for necessário para sua prática, tá? Vou repetir. Não vou repetir de novo, não. Chega, né? Acho que você, pelo número de repetições aqui que eu fiz para você, você já deve ter entendido que não é para você anotar tudo de legal que tem no filme ou na série. É para você selecionar frases e palavras que você vai usar no seu dia a dia, né? Então, belezinha, tranquilo.
Isso vai fazer com que aquela sensação de que você não lembra das coisas diminua. Por quê? Você não vai ficar acumulando aí um vocabulário que você não vai usar. Se você sente um pouco mais de dificuldade na hora de falar, eu sugiro que você tente anotar frases prontas, tipo, what are you going? What are you doing? Essas coisas que quase todo filme, toda série tem, né? Então, anote frases prontas, entenda como elas são usadas, o contexto, e aí começa a usar essas frases, né? Então, tipo, hello, how are you doing? Né? Ou how you doing, do Joey, né? Lá do Friends. Então, tenta pegar essas frases, que são estruturas mais ou menos prontas, que você já deve ter ouvido várias vezes, e anota essas frases e começa a praticar, né? As frases aí na sua boca. Fazendo isso, você vai ganhar muita confiança na hora de falar, porque as frases que você anotou, elas estão certas, porque você ouviu um nativo, né, falando lá na televisão. E você não vai estar falando nada de errado, nenhum absurdo, e você vai ter a segurança necessária para você colocar isso aí em prática. Então, ó, manda ver nesse negócio, tá? Por favor. E assim, depois de ter feito essas etapas aí, você vai assistir o filme mais uma vez e focar no seu listening. Assim, nossa, de novo, cara, vou ter que assistir o filme de novo. Sim, senhor, sim, senhora, né? Meu caro jovem cara pálida, nós estamos aqui estudando esse negócio que vai te levar a falar inglês de forma simples e definitiva. Então, fica frio, cola em mim que é sucesso, tá? Eu sei do que eu tô falando. E assiste de novo esse filme, escutando ali, né? Botando as suas orelhas para funcionar. Então, o que você vai fazer? Agora que você já tinha assistido o filme, aí você já anotou algumas frases, né, que você quer pegar dali para usar no seu dia a dia. Aí o que você vai fazer? Agora você vai assistir esse filme sem legenda. Sem chilique, sem estresse, porque você já assistiu o filme não sei quantas vezes, você já anotou as frases que você vai usar na sua vida prática e agora você precisa focar em como essas frases são ditas, né? Ali acompanhar o movimento do rosto dos atores, como faz a entonação, para cima, para baixo, fala tudo de uma vez, fala devagarinho. É isso que você vai prestar atenção agora, sem legenda, para que nada tire sua atenção de como as coisas são ditas, pelo amor de Deus. Então, presta atenção aí no movimento da boca, do rosto dos personagens, quando eles disserem as frases que você anotou. E aí você faz o quê? Repete essas frases, imitando esses movimentos que são feitos com a cara e até com a mão, gente. Imita, pelo amor de Deus. Eu sei que você vai falar assim, ai, mas que coisa ridícula ficar imitando os americanos falar. Vou te falar uma coisa. Quanto mais próximo você imitar, melhor vai ser. Você no começo você vai se achar meio ridículo, né? Tipo, ai, tem que falar hi, how are you? Tipo, ai, é assim mesmo que fala? É. Então, imita esse hi, how are you? Esse jeitinho tonto de falar, né? É assim que você tem que falar, porque esse jeitinho tonto é o jeitinho que eles falam lá, né? Do mesmo jeito que a gente tem o nosso jeitinho tonto de falar aqui em português, eles têm o jeitinho tonto deles falar lá em inglês. Então, isso é extremamente importante. Você imitar o movimento do rosto, o movimento da boca. Se tiver movimento corporal, faz também, tipo, how you doing, né? Do tipo Joey fazia, how you doing, né? Tudo bem? E tem um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos e que faz com que você fique com seus ouvidos assim, ó, mega afiado. Vai parecer um pouquinho estranho no começo, mas eu garanto que o resultado é fantástico. Não é para rir, hein? Quando eu proponho isso para os meus alunos no começo, eles ficam meio assim. Ai, teacher, que coisa estranha. Mas depois eles começam a fazer o exercício e falam, nossa, que interessante isso. E são coisas simplíssimas que você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer. Então, presta atenção no exercício. Depois que você tiver ouvido as frases que você anotou e quer usar no seu dia a dia, porque são coisas que você anotou para sua vida prática, não é aquela obesidade de informação que eu falei, você volta e ouve essas mesmas frases com os olhos fechados. Concentra assim, ó, e libera os seus ouvidos. Gente, eu não tô de brincadeira, tá? Quando você tira o foco
do sentido da visão, os seus ouvidos imediatamente eles já fazem assim, né? Parece um radar, tipo, né? Submarino. Ele já consegue. Eu não sei o que acontece. Bom, não sei o que acontece. Quando você. Porque assim, quando a gente está olhando as coisas, a gente fica distraído, né? Qualquer coisa chama a nossa atenção e aí a gente não foca o ouvido naquilo, né? Mas quando você tira, né? Você se priva da sua visão, mesmo que seja só para ouvir aquela frase, os seus ouvidos eles vão ficar mais aguçados. Meu, faz esse exercício pelo menos uma vez na sua vida e depois você vem me contar como é que isso funciona para você. Você fecha o seu olho e escuta aquela frase que você anotou, que você quer usar, que você quer praticar. E só escuta, de olho fechado. Gente, parece que o negócio foi assim. Nossa, parece que eu estou entendendo mais. E você tá bom? É muito interessante, porque você vai entender muito melhor como as coisas estão sendo ditas. Cola em mim, faz esse exercício que eu tenho certeza que você vai ter esse resultado. A audição, por exemplo, nas pessoas que têm deficiência visual, né, é muito apurada. Então, o que você vai fazer? Você vai tirar a sua visão por um pouquinho de tempo, né, e vai focar na sua audição. Tenta fazer esse exercício sem preconceito, sem julgamento e veja o que acontece com seus ouvidos. Faz isso. Só um pouquinho, por favor, né? Às vezes, os meus alunos estão repetindo, né? Alguma coisa depois que eles depois de que eles ouviram algumas vezes, aí eu fecho os meus olhos para me concentrar na maneira que eles estão dizendo as coisas. E assim, gente, eu consigo perceber assim pequenas nuances que às vezes, né, elas passam despercebidas quando a gente está de olho aberto. É incrível isso. Fecha os olhos para concentrar no seu listening. Não estou falando para você ouvir um filme inteiro de olho fechado, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, pelo menos as frases que você tem interesse em aprender e escutar realmente, né? Que é bacana para você, fecha os olhos, né? E se concentra. Pode ser um pedacinho, pode ser a frase sozinha, pode. Eu já indiquei para vocês um site que se chama Get Yarn, né? .io. Lá você consegue, por exemplo, você está assistindo um filme e você pega aquela frase daquele filme, muito provavelmente, se você for pesquisar lá no getyarn.io, você vai achar essa frase sendo dita lá pelos atores e tudo mais. E o bacana é que nesse site eles repetem 3 vezes a mesma frase. Então dá para você fechar o seu ouvido e só ouvir aquela frase 3 vezes repetidas. É impressionante, gente. Faz esse exercício, faz esse teste e depois você me conta o que aconteceu. Esse é um exercício que eu recomendo, assim, que você faça depois de já ter repetido algumas vezes o que você está aprendendo, tá? Então, assim, você já passou por aqueles estágios lá, assim, você já tinha visto o filme, você anotou a frase, você repetiu a frase algumas vezes, e aí você tira a legenda e se foca no seu listening. Gente, você vai ficar de cara no resultado que isso vai te dar. É impressionante. Eu acho que um bichinho me picou aqui, gente. Olha, coisa de louco. Mas tudo bem, né? É muito legal esse exercício. Os meus alunos sempre falam: Nossa, teacher, parece que eu tô escutando mais, que eu tô entendendo mais, tá? Então, assim, é fantástico. Eu trabalho com filmes e séries e músicas com todos os meus alunos hoje em dia. E a opinião deles é unânime, né? Que estudar dessa maneira é muito mais divertido e que eles aprendem muito mais, tá? Fazendo todas essas coisas que eu falei para vocês. Mas para você obter esse benefício, você vai ter que colocar o que eu tô te falando aqui em prática, né? Senão, não vai funcionar. Não adianta você só ficar aqui ouvindo o que eu tenho para dizer e não aplicar isso na sua vida prática. O que vai adiantar, né? É igual aquele povo que compra 150 cursos de inglês, depois não acaba nenhum e fala: Nossa, não sei nada de inglês. Você fez o curso de inglês inteiro? Você terminou? Você fez o que o professor propunha, né? Você foi? Não adianta, gente. Conhecimento tem que ser colocado em prática, senão vira obesidade de informação, tá? Por favor, coloca isso que eu estou te falando aqui em prática. Aí, você pode aplicar esse exercício em cima dos episódios da série que você mais gosta, seguindo aí o mesmo passo a passo. Primeiro, você escolhe um episódio, né, que você já viu, que você conhece bem e que você quer fazer aí as suas anotações. Lembra de anotar só as coisas que você vai usar, né? Aí você assiste com legenda em inglês para anotar as palavras e as frases. E depois
que você já estiver praticando, né, o que você anotou ali, você tira a legenda e foca a sua atenção, né, em como as coisas são ditas, fecha os olhos para escutar as frases que você anotou, para ter uma experiência ótima de listening, tá? Pelo amor de Deus, faz isso. Você pode fazer com os filmes e você pode fazer com as séries dessa maneira. Tudo bem? Ah, mas e como é que eu vou fazer com as músicas? Com as músicas, eu sugiro que você comece por músicas um pouquinho mais antigas e mais lentas. Por quê? Para você conseguir fazer o exercício que eu vou propor aqui, de preferência que sejam músicas mais antigas e músicas mais lentas. Tem músicas que são muito rápidas e assim, não adianta você querer fazer esse exercício que eu vou te propor agora com música muito rápida, né? Não adianta vir com Eminem pro meu lado, com a Beyoncé que fala loucamente de vez em quando, né? Então assim, nem a Adele. A Adele também é complicada. A mulher fala que é uma coisa de louco, né? Bom, então, escolhe uma música um pouco mais antiga e um pouco mais lenta. O que eu quero que você faça? Eu quero que você senta a sua bunda na cadeira, pega essa música e vai escutando e vai escrevendo frase por frase. Assim, é isso mesmo que você escutou. Eu quero que você transcreva, que você tire a letra dessa música que você escolheu. Do mesmo jeito que eu fazia para aprender a falar inglês de forma simples e definitiva. Depois, você pode conferir a letra na internet. Ai, nossa, Carla, mas para que todo esse trabalho se tem a letra já na internet? Justamente para você prestar atenção total na letra da música antes de saber o que realmente está escrito. O que acontece é assim, ó. Você já deve ter passado por essa experiência. Você está escutando um negócio, está lá assim, não entendi nada. Escutando, ai, não entendi nada. Nossa, não entendi nada. Aí o professor fala para você o que está escrito ali, né? O que é que você não está entendendo? Fala assim. Aí você escuta de novo, fala, ah, nossa, agora faz sentido mesmo. Nossa, que coisa louca. E você já deve ter se perguntado, nossa, por que quando eu leio eu entendo muito mais o que está falando do que quando eu só escuto, né? Então eu vou te contar o segredo. Por que isso acontece? Quando a gente está ouvindo um som, o nosso cérebro ele tem um mega trabalho, que é ele pega aquele som, ele vai lá nos nossos arquivos, né, mentais e vai procurar que palavra, ou que frase, que expressão que se encaixa nesse som que eu estou ouvindo, né? E ele fica lá, né? Aquele loading forever, né? E tá lá buscando, 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 buscando. E às vezes ele acha alguma coisa que é parecida, aí às vezes ele não acha, aí você fala, ai, não entendi. Quando ele não acha, eu não entendi. Aí quando ele acha alguma coisa parecida, você fala, we are no war, né? E aí fala, isso, tá quase lá, né? O som é esse, mas é we are the world, né? Que encaixa ali. E aí o seu cérebro ele fica lá procurando, 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 e muito provavelmente ele não acha. E você vira e fala para o seu professor, não entendi nada que falou. Aí, quando o seu professor te mostra, ou sua professora te mostra o que está dentro daquele som que você está escutando, o seu cérebro ele para de procurar. Por quê? Ele já fez assim, ó, tipo, ah, esse som é isso aqui. Fala, ai, que ótimo! É por isso que você entende imediatamente o que está sendo dito. Por quê? O seu cérebro para de ficar procurando lá, de rodar esse programinha na sua cabeça e só coloca uma coisa com a outra, tipo, essa informação, ah, é isso aqui mesmo, olha que ótimo. Pronto, match perfeito, né? Lá, igual no Tinder, match, deu match, né? Essa informação aqui, esse som, com essas palavras aqui, deu match. Então, é por isso que é muito mais fácil quando você escuta um negócio e você lê, porque o seu cérebro não precisa ficar lá buscando nos seus arquivos mentais que som, quais palavras se encaixam naquele som que você está escutando. Tudo bem? Então, né? É o seguinte. Onde é que eu parei mesmo? Ah, na letra da música. Tá. Por que você, para você tenta tirar a letra da música primeiro, né? Nossa senhora, deu uma devagada aqui. Vixe, Maria. Então você tenta tirar a letra da música primeiro. Eu sei que é um trabalhão do caramba, mas isso vai deixar você com os ouvidos assim mega afiados, tá? Porque depois que você vê o que está escrito, fica muito mais fácil de você entender. Tudo bem? Né? E eu quero que você tente ir encaixando esses sons aí no que você está ouvindo em palavras que você já sabe, né? Esse é um exercício que eu faço muito com os meus alunos e eles têm resultado muito bons, porque quando a gente escuta um som em inglês, já falei, né? O cérebro da gente vai lá, fica procurando aquele negócio todo lá, nos nossos arquivos mentais e tudo mais. E aí,
Se você fica mostrando o tempo todo pro seu cérebro, esse som aqui é isso aqui. Se você só pega a letra da música, aí seu cérebro vai fazer o quê? Assim, ele vai me mostrar mesmo, né? Vou ficar aqui esperando. O seu cérebro vai ficar preguiçoso. Gente, isso é terrível. Por favor, não faça isso. Por isso que eu sempre falo, tenta tirar a letra primeiro ou tenta transcrever a cena do filme primeiro para depois você dar para o seu cérebro esse outro insumo, né? Que é, agora eu tô vendo, tô entendendo, né? Que é o escritinho lá. Então, tenta fazer primeiro. Se você achar muito, extremamente difícil, beleza, vai lá, copia da legenda ou pega a letra na internet, mas de preferência que você tente fazer o exercício primeiro, que é ou transcrever a cena do filme ou transcrever a música. Isso aí é maravilhoso para o seu cérebro não ficar preguiçoso, tá? Aí, depois de você ter tirado a letra, né? E conferiu lá a letra na internet. Você sabe que tem muita coisa na internet que tá errada, né? Que eu sou aquele tipo de professora chata que olha e fala assim: não foi isso que ele falou, não. Eu discordo dessa letra aí da internet. Então, eu sou meio assim, tá? Porque, assim, como eu já tirei muita letra de música, eu fiquei meio chata, né? Então, eu fico lá, assim, os ouvidos, né? Então, você confere, né, a letra lá, e aí você começa a praticar como? Você ouve a primeira frase da música. E você tenta repetir os sons que você está escutando. Gente, eu sei que às vezes de primeira não vai dar. Então, o que eu falo para os meus alunos? Porque às vezes a frase é rápida, né? Tipo assim, you're all I ever wanted, né? You're all I ever wanted. Assim, meu Deus do céu, o que está escrito? You're all I ever wanted. É uma música do N5 mais antiguinha, tá, gente? Vocês não devem nem conhecer o N5. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar. Você conhece aquelas palavras ali? Você consegue pronunciar aquelas palavras, aquela frase? Tipo, you're all I ever wanted. Você consegue? You're all I ever wanted. Quando você conseguir falar todas as palavras da frase bonitinhas, tipo you're all I ever wanted, com a pronúncia bonita e tudo mais, o que você vai fazer? E o que dá para linkar? O que eu posso juntar no quê? Do jeito que ele falou ali. You're all I ever wanted. Então tá. Vai devagar. Você não vai conseguir falar logo de cara na mesma velocidade que a música está sendo cantada. Então pratica. You're all I ever wanted. You're all I ever wanted. Por quê? Depois de um certo tempo de praticar assim, você vai conseguir falar junto com a música. Só, you're all I ever wanted. Tá? Mas tem que praticar bastante. Então você vai fazer isso frase por frase. Assim, nossa senhora! Nossa senhora, é assim que estuda, gente, com música. E, né? Você quer... Tem! Não tem, não. Magiquinha não tem pílula mágica, tipo Morpheus, né? Já nasci falando inglês. Não tem, meu bem. Né? Você vai ter que ralar mesmo, tem que estudar, tudo bem? Mas não é desagradável, é gostoso, gente. Você vai perceber que à medida que você vai fazendo isso, que você vai conseguindo falar, você vai conseguindo encaixar as frases, você vai ficando mais animado, vai ficando, nossa senhora, tô falando bem inglês pra caramba, né? You're all I ever wanted. Ai, meu Deus, é muito legal, porque você tem um resultado muito mais rápido. E você vai conseguir começar a entender muito mais coisas. Eu tenho certeza que se você tentar transcrever tanto a música quanto as cenas, isso vai te dar, assim, uma brida nas orelhas, que é, nossa, seu ouvido vai ficar assim, né? Você vai ter um listening maravilhoso. Isso vai fazer você desbundar, gente. O seu listening vai desbundar, vai ser uma coisa de louco, tá? Então, assim, depois de repetir frase por frase, né? Já falei, até você conseguir, você vai repetindo frase por frase até você conseguir cantar junto com a música na mesma velocidade, em cima, encaixadinho, tá? Ai, Carla, mas eu não quero fazer desse jeito aí, não, porque dá muito trabalho ficar tirando essa letra. Então pega a letra na internet, filho. Né? Deixa o seu cérebro preguiçoso e vai treinando mesmo assim as frases, tá? Você pega lá a sua... Ai, tem uma aranha na parede, que belezinha. Então, você pega lá a letra da sua música que você quer aprender e vai de frase por frase, né? Repetindo bonitinho, devagar no começo, porque você não vai conseguir falar na mesma velocidade que a música e nem adianta tentar, porque você vai falar errado. É melhor você ver quais palavras que estão ali naquela frase, falar palavra por palavra, individualmente, do tipo que eu falei, you're all I ever wanted, né? Até você conseguir fazer a emenda igual tá na música, para você cantar
tão rápido quanto está na música, tá? Por isso que eu disse, procure letras, músicas mais lentas e mais antiguinhas, porque antigamente as pessoas cantavam mais pausadamente, né? Elas, sei lá, elas articulavam melhor. Hoje em dia as músicas são muito rápidas e é mais confuso de entender mesmo. Então, por isso que eu disse, pega umas músicas um pouco mais antigas e mais lentas. Tudo bem? Né? Lembra que a graça do exercício é justamente aí você ir conseguindo pegar os sons que você, né, decifrar os sons que você tá colocando aí no seu cérebro, e, né, para ele ir dando match ali com as coisas que você tá tentando descobrir ali na música. Essa é a graça do exercício, né? Porque é isso aí que vai fazer com que o seu listening melhore assim muito estratosfericamente, tá? Então, escolhe só um desses exercícios para você fazer e faz durante algum tempo. Porque assim, não vai adiantar de nada você fazer hoje e aí nunca mais fazer, ou então fazer só o mês que vem, a semana que vem. Não adianta. Você tem que fazer isso, lembra que eu falei? Consistentemente. Você tem que ter consistência, tá? Não precisa ser horas e horas e horas e horas. Não, você tem que ser consistente todo santo dia, um pouquinho por dia, tá? Se você fizer algum desses exercícios aí consistentemente, você vai perceber que o seu vocabulário vai expandir e a sua pronúncia vai melhorar. Sem falar do seu listening, né? Que eu já falei. Gente, ó, vocabulário, pronúncia e listening. Você quer mais o quê? Né? Fala sério. Depois você só precisa aprender a ler comigo usando as minhas técnicas de leitura para você ler bonito, né? Nossa senhora, aí sim, hein? Completo. Serviço completo, né? Barba, cabelo e bigode. Então, escolhe um desses exercícios, pratica durante um tempo e depois vem me contar, por favor, como é que foi para você, né? Tudo isso aqui que eu falei foi bastante coisa, né? Tem bastante exercício aqui para você. E eu tenho certeza que se você fizer esses exercícios que eu sugeri para você, você vai conseguir entender muito mais coisas dos filmes e das séries e das músicas. Por quê? Você vai estar treinando justamente isso aí, tá? O seu entendimento, que é o seu listening ali, você escuta e... Né? Então, por isso que é legal você tentar transcrever tanto as cenas do filme ou da série, né? Quanto as músicas. Tudo bem? E agora, a dica mais valiosa de todas que eu tenho para te dar, para que você possa começar assim com o pé direito os seus estudos, se inscreva no meu canal do YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ativa as notificações para você não perder as próximas aulas. E também me siga aqui, ó, no Instagram, né? Porque aqui no Instagram eu ensino você todos os segredos para você falar inglês fluentemente, para você falar inglês de forma simples e definitiva, tá? Assim você já vai começar falando bem e bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível ali do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles, tudo bem? Então, eu vou agradecer muitíssimo a quem ficou aqui comigo todo esse tempo, né? E eu deixo para você o meu abraço e let's roll!